Muito bem, irmãos. Então é o seguinte, a gente parou semana passada, a gente começou semana passada a falar sobre o quarto mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para guardar, né? Para o santificar e tal, ali em Êxodo 20, versículo 8 até o 11. Vamos até dar uma olhada lá para a gente não perder o... Quem sabe a gente decora aí, assim, o mandamento é longo, não é só lembra-te de sábado, é meio longo, então decorar não é fácil, vamos lendo várias vezes que a gente decora. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Então esse aqui é o quarto mandamento, está lá em Êxodo 20. E a gente viu assim alguns pontos a respeito desse mandamento, deu uma olhada no texto, foi olhando, né, parte a parte, dividindo em partes menores, analisando cada uma dessas partes, e ficou para a gente ver hoje quais as obras ordenadas neste mandamento, né? Quais as obras que são ordenadas neste mandamento, no quarto mandamento. Bom, a gente viu já várias coisas que se você não assistiu a aula da semana passada, eu recomendo que assista depois, procure lá no YouTube, sei lá, eu acho que foi no YouTube que eu coloquei essa aula, e você vai achar ali toda essa parte de análise expositiva de cada parte do texto. Agora a gente vai olhar uma questão mais de implicações do texto, certo? Implicações a partir do texto do quarto mandamento. O dia que nós santificamos para o Senhor, ele é separado do uso natural para o uso divino, uma coisa que a gente já viu semana passada, o que é o uso natural, o que é o uso, o que é santificar o dia, o que isso significa. Então, só para resumir, nós santificamos um dia para o Senhor, isso significa que a gente separa ele do uso natural, certo? Para o uso divino, para uma questão específica do culto e tal, da adoração. Muito bem. Então, nesse dia que nós cessamos, nós paramos com aquelas obras da vida natural, nós temos que praticar certas coisas que têm a ver com a adoração a Deus. Então, você separa aquele dia para adorar a Deus e crescer em comunhão com Ele, e buscar o Senhor, e se deleitar nele, se alegrar nele. Então Lutero, ele examinando essas coisas que a gente tem que fazer no dia do Senhor, que a gente tem que separar o dia para fazer, ele distinguiu 2 tipos de obras que a gente tem que fazer. Então não são 2 obras, são 2 tipos de obras. Tem um tipo, tem várias obras dentro daquele tipo. Tem outro tipo, tem várias obras dentro daquele outro tipo, certo? Esses 2 tipos são obras de adoração e obras de mortificação. Obras de adoração e obras de mortificação, certo? São 2 tipos de obras. A gente vai ver primeiro as obras de adoração. Hoje a gente vai começar a ver as obras de adoração que o Senhor mandou que a gente pratique no dia do Senhor, no domingo, certo? Bom, essas obras de adoração, claro, 1001 coisas que você faz para adorar a Deus, certo? Se você é um cristão assim que já alcançou a inteira santificação, você faz tudo para adorar a Deus. Você toma banho para adorar a Deus, você escova o dente para adorar a Deus, você sai para trabalhar para adorar a Deus, você freia o carro para adorar a Deus, né? Essa não é a questão, mas aqui nós estamos falando de obras específicas para serem praticadas no dia do Senhor, no domingo. Elas são 3. A Eucaristia, o ouvir a pregação da palavra de Deus e a oração comunitária. A Eucaristia, o ouvir a pregação da palavra de Deus e a oração comunitária. Ok? Essas 3 coisas nós temos que nos reunir como igreja, separar o dia do Senhor, o domingo, para praticar. Eucaristia,
ouvir a pregação da palavra e orar comunitariamente. Então vamos ver a primeira delas, a Eucaristia, a primeira das obras de adoração que se deve praticar no dia do Senhor. O que quer dizer Eucaristia, né? Eucaristia é um nome que a gente dá para a ceia do Senhor. A Eucaristia significa ação de graças, porque você levanta o pão e o cálice para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez e apresentar. Então, deu-se o nome para a ceia do Senhor de Eucaristia. E o que acontece na ceia do Senhor? Como é que nós celebramos a ceia do Senhor? Nós vamos voltar nesse assunto mais lá na frente, quando a gente estiver vendo os meios da graça. Então, eu só coloquei aqui alguns pontos para a gente dar uma olhadinha e entender. Porque a gente está falando do quarto mandamento, a gente tem que entender como é que pratica isso, pelo menos isso. Agora, é claro, a significação mais profunda, os detalhes disso a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente estiver estudando os meios da graça, tá? Mas na ceia do Senhor, o que acontece? Quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, o que a igreja está celebrando é o Novo Testamento. Novo Testamento. Agora você fala, não, peraí, pastor, você está falando então que na ceia do Senhor a gente celebra os 27 livros do Novo Testamento? Não, não é isso. Porque a palavra Novo Testamento, a gente, é claro, hoje já está acostumado a chamar aqueles 27 livros escritos pelos apóstolos de Novo Testamento, mas quando eles foram escritos, eles não estavam escritos como Novo Testamento, certo? Eles eram Bíblias, eram palavra de Deus, né? Nem Bíblia não era o nome, né? Eram os livros sagrados, era a Escritura, esse era o nome. O nome técnico, o nome que a Bíblia dá para a Bíblia é Escrituras, certo? Então, a gente chama esses livros de Novo Testamento, mas se você parar para pensar, você vai ver que testamento tem um significado próprio, certo? O que é um testamento? Quando uma pessoa ela vai decidir para quem que ela vai deixar a herança dela, e aí ela escreve um testamento. Ela vai lá, olha, eu tenho isso. Por fulano de tal, quando eu falecer, ele vai ficar com isso e isso. O ciclano de tal vai ficar com isso e isso. O beltrano de tal vai ficar com isso e isso, certo? O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é essa escritura que diz o que é que Deus nos deu. Quais são as bênçãos que Deus nos deu? Porque um testamento é isso, é uma carta que o camarada, o testador escreve, dando aquilo que ele tem para alguém, certo? Dando aquilo que é dele para alguém. Então, nós temos o Novo Testamento, é a escritura daquilo que o Senhor nos deu. É a aliança que Ele fez, são as promessas que Ele fez. O Novo Testamento são as promessas que o Senhor Jesus fez para nós. É isso que nós chamamos de Novo Testamento, certo? Então, na ceia do Senhor, nós celebramos o Novo Testamento que foi feito por Cristo em nosso favor. Novo Testamento, ou seja, nova aliança. Vamos dar uma olhada lá em Mateus, capítulo 26, versículo 28. Mateus, capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Aqui Jesus está instituindo a Santa Ceia, ele está pegando o cálice e falando, isso aqui é o meu sangue. Sangue do quê? Sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que eu estou derramando em favor de muitos para a remissão de pecados. E por meio desse testamento, o que é que Cristo nos deu? O que é que Cristo colocou nesse mandamento? Quais são as dádivas de Cristo nesse testamento? Certo? Que ele teve que derramar o seu sangue para selar. É muito importante que ele fala assim, olha, esse é o Novo Testamento, esse é o sangue do Novo Testamento que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele já está dizendo ali para que é, né? Ele já está dando qual que é a dádiva.
O César pregou sobre isso no domingo à noite. A dádiva do perdão dos pecados, da remissão dos pecados, de ter os seus pecados perdoados. Irmãos, isso é uma riqueza incomensurável. Incomensurável. Você, eu, nós somos pecadores. E o Senhor Jesus, por meio do seu sangue, fez um testamento no qual ele deixou lá, olha, depois que eu morrer, testamento, certo? Morre, passa a valer. Quando eu morrer, o sangue meu é para perdão dos pecados. Fulano, ciclano, beltrano, do meu, do seu. Então, primeira coisa, por meio dessa nova aliança, o Senhor nos concede o perdão dos pecados e a vida eterna. Perdão dos pecados e vida eterna, irmão. Você ser perdoado, você viver para sempre com Jesus. É isso que ele dá no testamento. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança ou do novo testamento, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos pecados, das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Perdão de pecados, vida eterna. Perdão de pecados, vida eterna. Quando nós celebramos o Novo Testamento, na ceia do Senhor, nós celebramos aquela aliança pela qual nos foi dado perdão dos nossos pecados e vida eterna. Irmão, o que mais que você quer na vida? O que mais que você quer na vida? Seus pecados são perdoados. Vida eterna. Perdão de pecados e vida eterna. Vou continuar. Essa herança foi nos dada por meio da morte de Cristo na cruz. Essa herança, como é que essa herança foi dada a mim e a você? Por meio da morte de Cristo na cruz, é a única maneira que essa herança podia chegar até eu e até você. Romanos 5, versículo 10. Vamos ficar com o dedinho lá em Hebreus, se voltar lá em Romanos 5,10, que diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Peraí, como que nós fomos reconciliados com Deus? Como que os nossos pecados foram perdoados? Como que nós recebemos a vida eterna? Foi mediante a morte do seu Filho. Teve que haver uma cruz, teve que haver mãos pregadas, pés pregados, lado ferido, certo? Costas machucadas, cabeça rasgada com espinhos, e Jesus suspirando ali, horas naquela cruz pendurada, até que ele deu o seu último suspiro e disse: está consumado. Hebreus 2, versículo 14, voltando lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como que o Senhor fez isso? Por meio da sua morte. Certo? Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos o Novo Testamento, pelo qual nos foi dado perdão dos pecados e vida eterna por meio da morte de Jesus na cruz. E quando Jesus selou essa aliança na cruz, Cristo nos ordenou que nós realizássemos essa cerimônia regularmente, né? Na qual nós fazemos o quê? Nós comemos pão e vinho, e nesse pão e nesse vinho estão espiritualmente presentes o corpo e o sangue de Cristo, e por meio deles nós fazemos memória
e anunciamos o que Cristo fez por nós na cruz. Vamos lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 23 até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Certo? Então ele mandou: vocês vão partir o pão e vão comer, esse pão aqui é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, certo? Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Perceba o que é que nós anunciamos quando nós participamos do cálice, do pão e do cálice, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, aqui não é negar a realidade da ressurreição. Claro que a ressurreição aconteceu, claro que na ressurreição o Senhor ressuscitou para nossa justificação. É claro que, como nós acabamos de ler em Romanos 5, versículo 10, ele pela sua morte nos reconciliou e agora nós vamos ser salvos pela sua vida. Amém. Não tem problema, mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, o que é que nós estamos celebrando na ceia do Senhor. Nós estamos celebrando Cristo que morreu por nós. Porque se ele não morresse, o testamento não seria válido. Se Jesus não morresse, o testamento não seria válido. Ele poderia ressuscitar 1000 vezes, mas ele tinha que morrer pelo menos uma para poder que o testamento valesse, certo? Então, nós na ceia nós celebramos isso. Nós celebramos isso. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Nossos pecados são perdoados, nós temos vida eterna pelo sangue de Jesus. E quando a gente participa do corpo e do sangue de Cristo, nós fazemos memória e nós anunciamos que Cristo morreu por nós. É que você fala assim, estou comendo aqui, estou bebendo aqui, corpo, sangue de Cristo, porque Jesus morreu por mim. Se Jesus não morreu por mim, por que eu estou comendo o corpo? Por que eu estou bebendo o sangue? Mas eu estou comendo o corpo e o sangue porque Cristo morreu por mim. Isso é o que nós estamos celebrando. É isso que nós estamos celebrando. É isso que nós estamos celebrando. Para que essa celebração seja corretamente praticada, nós temos que celebrar a ceia do Senhor com convicção. Que tipo de convicção a gente tem que ter quando a gente celebra a ceia do Senhor? Nós temos que ter convicção de que, por causa de Jesus, os nossos pecados estão perdoados e nós temos a vida eterna. Eu tenho que tomar aquele pão, aquele vinho, certo? Com a convicção de que por causa do que Jesus fez, os meus pecados estão perdoados. E eu tenho a vida eterna. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Muitos irmãos já decoraram, até sabem, você nem lê. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos que ter essa fé. Vamos lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi. Presta atenção. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A fim de saberdes que tendes a vida eterna. Vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então nós temos que nos aproximar com essa fé. E é exatamente por causa disto, isto é, essa necessidade de uma fé viva,
Uma fé viva, certo? Não uma fé morta, uma fé viva que resolve o problema. Uma fé morta não resolve o problema. Vamos dar uma olhada lá em Tiago 2:26. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então uma fé viva, uma fé que ama Jesus, uma fé que ama a palavra de Deus. É por causa dessa necessidade de uma fé viva, quando você se aproxima da mesa do Senhor, é que parte da disciplina aplicada pela igreja, não é a disciplina toda, irmãos, pelo amor de Deus, se a nossa disciplina se resumir a isso, né? Mas uma parte da disciplina que a igreja aplica aos que cometem pecado aberto é excluir aquela pessoa da mesa do Senhor até que ela tenha se arrependido e demonstrado isso publicamente. Então, quando uma pessoa comete um pecado, certo? É aberto, então ela fica separada da mesa do Senhor até que ela demonstre o arrependimento, até que ela demonstre que ela tem uma fé viva. Por quê? Porque se você tiver uma fé morta, essa fé não resolve. Você precisa de uma fé viva. Uma fé viva mostra frutos. Então, como a pessoa pecou abertamente, a razão pela qual se faz isso é isso. É isso aqui. Não adianta você querer procurar outro lugar. A razão é essa, certo? A pessoa precisa se aproximar da mesa do Senhor com fé. Se a vida que ela está vivendo demonstra que a fé dela está morta, então ela não pode participar disso. Esse é o raciocínio. O raciocínio é esse. A igreja, ela protege a mesa do Senhor nesse sentido e protege a própria pessoa, porque se ela participa da mesa do Senhor com uma fé morta, ela não está participando para a vida, mas ela está participando para o seu próprio mal, ela está ferindo a si mesma, ela vai trazer julgamento sobre ela mesma. Então, a igreja fala, não, espera um pouco, vamos orar com você, você demonstrou aqui pelo seu comportamento que sua fé está morta, você não está crendo e confiando no Senhor. Então vamos esperar, vamos orar, vamos trabalhar junto com você no aconselhamento, na prestação de contas, e aí essa pessoa vai, a hora que não, olha, realmente ela demonstrou que ela está viva, a fé dela está viva, a fé dela está viva, a fé dela está revigorada, ele está fortalecido, ele está forte de novo, ele está respirando, ele estava morto e reviveu. Então, amém. Então vamos participar do banquete, certo? É aquela história do filho pródigo. O pastor pregou, acho que foi na quinta-feira. Se não foi na quinta, foi um dia desses aí, pregou no filho pródigo. Né? Quando o filho volta para casa, o que é que o pai fala para o filho mais velho? Não importava sim fazer um banquete com ele, porque ele estava morto e reviveu. Certo? Ele estava morto e reviveu. Então o raciocínio é esse, não foge disso. Bom, isso é a primeira obra de adoração que se pratica no dia do Senhor, que é o sábado. Mas, na verdade, é o domingo. Sábado significa descanso sagrado. A gente celebra o sábado no domingo. Qual que é a segunda obra que se pratica no dia do Senhor? É a pregação da palavra, né? Que a igreja senta para ouvir a palavra sendo pregada. A igreja vai lá, se senta para receber a pregação da palavra, para ouvir. Isso é um ato de adoração. Isso é um ato de adoração. Deus, eu quero ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Eu quero receber a tua palavra, eu quero entender a tua vontade, eu quero compreender melhor o teu evangelho, eu quero mergulhar mais profundamente nos teus mistérios, eu preciso disso, a minha vida depende disso, eu estou faminto disso, eu estou sedento da tua palavra. É um ato de adoração, sentar-se para ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Essa palavra que é pregada,
para que essa obra seja praticada corretamente, ela tem que ser a proclamação do Evangelho. Marcos 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho, certo? O que isso implica? Irmãos, que quando eu falo assim, que a pregação tem que ser a pregação do Evangelho. O que isso significa? Isso implica que a pregação da palavra, ela significa duas coisas inseparáveis, elas são inseparáveis, certo? Você não consegue dividir uma coisa da outra. Você tem que pregar a palavra escrita e você tem que pregar a palavra viva. A pregação da palavra escrita e a pregação da palavra viva, elas não são separáveis. O que é a pregação da palavra escrita? Ela é uma exposição das Escrituras. É você pegar esse livro e expor o que está escrito. Uma boa pregação é assim: o pastor lê e explica o que ele leu. Pronto, está aí. Está resolvido o problema. E aplica aquilo que ele explicou para a vida prática diária daquele que está ouvindo. Está resolvido. Está resolvido, irmão. Não é difícil, certo? Não é tão complicado assim. O conceito, ele é simples, né? O conceito, ele é aquela história, né? É simples, mas é difícil. Porque a gente, nesse processo aqui, é muito confrontado, certo? Quando a palavra, antes de chegar aí, ela passa aqui. Então, para ela chegar aí, antes de bater aí, ela bateu aqui. Então, é mais fácil pular essa parte, porque daí eu também me poupo, né? Não recebo as pancadas que eu recebo aqui da palavra. Mas é isso, você tem que expor as Escrituras. A pregação é sempre uma exposição das Escrituras. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 22, versículo 29. Mateus 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque as duas coisas são inseparáveis. Você quer conhecer o poder de Deus, tem que conhecer Bíblia. Certo? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Tem que conhecer Bíblia, se quiser conhecer o poder de Deus. E se você entende as Escrituras, então você está livre da questão do erro, que vocês erram, por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Lucas 24, 45. Lucas, capítulo 24, versículo 45. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E aqui é Jesus, depois da ressurreição, aparecendo para os apóstolos e explicando para eles a Escritura. Jesus começou a falar para eles: olha, vocês não entenderam o que aconteceu, eu vou falar para vocês, está escrito em tal lugar, está escrito em tal lugar, olha lá que está escrito assim, dá uma olhada em tal, o profeta falou isso, e foi explicando para eles as Escrituras. Irmão, se o próprio Jesus, ao pregar, expunha as Escrituras, por que é que eu, Lucas, vou querer pregar todas as minhocas que saem da minha cabeça? Certo? Não faz sentido. Se o próprio Jesus expunha as Escrituras, eu tenho que expor as Escrituras. E é o que a gente faz para cumprir o mandamento. Atos 17, versículo 2. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Quando Paulo ia lá fazer o evangelismo, a pregação dele, o que é que ele fazia? Abria a Bíblia, explicava a Bíblia. Abria a Bíblia de novo, explicava a Bíblia de novo.
Então, essa é sempre a pregação do Evangelho, é sempre uma exposição das Escrituras. Mas ela é sempre uma exposição das Escrituras à luz da revelação de Jesus Cristo. Certo? Você não pode simplesmente expor as Escrituras sem entendê-las à luz da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada em Atos, de novo, 18, versículo 28. Paulo pregando, expondo as Escrituras, e aí ele fala assim, olha, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Você expõe as Escrituras e a correta exposição das Escrituras sempre aponta para Jesus. Sempre aponta para o Senhor Jesus Cristo. Dá uma olhada lá em Lucas 24, versículo 27. Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui o próprio Jesus, ele vai lá no Antigo Testamento, certo? E vai trazendo aquilo ali à luz dele próprio, dizendo, olha, isso aqui está dizendo a respeito do Cristo, isso aqui é do Cristo, isso aqui é o Cristo, isso aqui é o Cristo, e tudo vai em Cristo, tudo vai em Cristo. João 5:39. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Irmão, a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia fala de Jesus. Pronto. Então, uma boa pregação, ela é uma exposição das Escrituras à luz de Cristo, falando de Jesus, sempre levando para Jesus. Então, a boa pregação, ela orbita ao redor de Cristo. Cristo é o centro daquela pregação, certo? Por isso que ela é a palavra escrita com a palavra viva, é inseparável. A palavra escrita, a Bíblia, a palavra viva, Jesus Cristo. E essas duas coisas são inseparáveis, porque você expõe as Escrituras porque Jesus está lá, certo? E você descobre Jesus lá e você entende o que está escrito só à luz de Cristo. Uma boa pregação, ela orbita ao redor de Cristo. O que isso significa? Ela fala sobre quem Cristo é, o que Cristo fez e como nós somos salvos pelo que Cristo é e fez. Pronto, acabou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. O evangelho que vos anunciei. Ele vai falar do evangelho, vai lembrar a gente o que é o evangelho. Por ele também sois salvos pelo evangelho, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Olha, é um negócio que não é para ficar indo atrás de muita novidade, não. Lembra bem do que vocês aprenderam e fica firme nisso. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Pelo amor de Deus, né? Você não vai ser crente em vão, né? Você vai ser crente para valer. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. E aí ele vai seguindo, contando a história. Então o que é o Evangelho? É a história de Cristo. Quem Jesus é, o que Jesus fez, tá? E como nós somos salvos pelo que Ele é e o que Ele fez. E tudo isso segundo as Escrituras. Sempre segundo as Escrituras. Então, essa pregação, ela tem que ser de que tipo? Ela tem que ser o tipo de pregação
para obedecer esse mandamento, ela tem que ser o tipo de pregação que faça os pecadores lamentarem por serem pecadores, certo? E desejarem ser santos. Então, uma boa exposição das Escrituras, o objetivo dela não é que o pecador saia de lá se sentindo bem por ser pecador. Não, mas que ele lamente que ele é pecador, que ele sinta mal por ser pecador e com o desejo de ser santos. Em outras palavras, a pregação tem que acender no pecador o desejo ardente de ser salvo. O objetivo de uma boa exposição das Escrituras é acender no coração de um pecador o desejo de ser salvo. Esse é o objetivo, né? Vamos dar uma olhada lá em Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui, a pregação de Pedro gerou que efeito no coração do povo? A pregação de Pedro gerou esse efeito aqui, ó. O coração deles compungiu, começou a arder. Eles, o que nós vamos fazer? A gente quer ser salvo, a gente quer isso daí. Você está entendendo? Então, o objetivo da pregação é isso. É gerar no coração do pecador lamentação, arrependimento por ser pecador e desejo de ser santo. Pronto, está resolvido. Está resolvido o problema. Ah, Lucas, mas eu pensei que a pregação era para a pessoa se sentir bem, voltar para casa mais leve. Bom, se ela se arrepender, ela provavelmente vai voltar para casa muito mais leve, vai ser perdoada, né? Mas o que não pode acontecer é por uma pregação em que o pecador, por causa da pregação, volte para casa mais em paz com o fato de ser pecador. Ele tem que voltar para casa menos em paz por ser pecador. Ele tem que voltar para casa menos feliz por ser pecador. Você está entendendo? E com o desejo de ser santo. Isso aí, o Espírito Santo que vai gerando, é claro, o Espírito Santo é que faz isso. Ah, mas você está falando então que o pregador que tem que fazer isso? De jeito nenhum. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas, uma vez eu estava até conversando com o César Boiati e ele falou assim, olha, mas o Espírito Santo usa instrumentos. O Espírito Santo usa ferramentas. Que ferramentas ele usa? Que tipo de pregação o Espírito Santo usa? Uma pregação desse tipo. Se o assunto for este, certo? Se a pregação é a exposição das Escrituras à luz de Cristo, se ela é o tipo de pregação que fala sobre o que Cristo é, o que Cristo fez e como nós somos salvos pelo que Cristo é e pelo que Cristo fez, então é dever de todo cristão sentar ali 1-2 horas e ouvir o que está sendo pregado. É um mandamento, né? É dever de todo cristão ouvir aquela pregação, entender aquela pregação, se lembrar daquela pregação e ir rememorando, ruminando aquela pregação ao longo da semana, falar sobre o que foi pregado durante a semana, falar para os amigos, falar para os colegas, falar na mesa do jantar sobre aquilo que foi pregado durante a semana, sempre para que a fé dele vai sendo fortalecida por aquela palavra, certo? E que ele seja capaz de vencer as tentações, porque se o cristão, ele ouve aquela palavra no domingo e ele sai, que nem aquele provérbio, Tiago fala, né, que é como o homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois sai e não lembra mais como é que era, né? Não pode, não vai ter fruto. Mas agora, se você ficar meditando ali na palavra de Deus, aquilo vai gerando um fruto na vida do cristão, ele vai crescendo na graça e no conhecimento, ele vai sendo muito abençoado. Vamos dar uma olhada em Atos 2,
A gente estava lendo aqui agora no Atos 2, 37 e 38, quando o pessoal, depois da pregação de Pedro, se converte, o coração deles fica compungido, eles se convertem e são batizados. E no versículo 42 começa a explicar como é que era a vida desse pessoal, que acabou de converter no versículo 37. Perseveravam na doutrina, ou seja, naquilo que era ensinado, naquilo que era pregado, certo? Era pregado, dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles estavam sempre preocupados em manter aquela chama acesa, em perseverar, primeiro de tudo, na doutrina dos apóstolos. Lembra, hoje você tem um privilégio, irmão, mas um privilégio do céu, você tem uma Bíblia. Você, o novo convertido, mas sem Bíblia, tem 2, 3. Certo? Se você tem 10 anos de crença, você tem umas 20 Bíblias na sua casa. Tem ou não tem? Eu, na minha casa aqui, eu tenho umas 10. Umas 10 Bíblias, um monte de tradução diferente, certo? Bíblia de estudo disso, Bíblia de estudo daquilo. Esses irmãos aqui não tinham isso. Eles tinham só a pregação. Só a pregação, não tinha mais nada. Então, aquilo ali eles valorizavam, eles lembravam, eles guardavam, eles ficavam, olha, ele explicou tal e tal coisa no domingo. Ficavam guardando aquilo ali, decorando aquilo ali, certo? Então, essas 2 obras fazem parte das obras de adoração do 4º mandamento, certo? As obras de adoração. Tem mais uma obra de adoração, que é a oração comunitária, mas essa obra vai ficar para a semana que vem, a gente começa a estudar a questão da oração. Hoje foi Eucaristia e ouvir a pregação da palavra. São coisas que a gente tem que separar o domingo para fazer. Tem que consagrar o domingo para fazer. Hoje é o dia de ouvir a palavra de Deus. Hoje é o dia de participar da ceia do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por essa aula, pela palavra do Senhor, que o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado. Peço que o Senhor traga, meu Pai, entendimento ao nosso coração, para que nós possamos cumprir, meu Pai. Para que nós possamos ouvir a pregação, para que nós possamos pregar a palavra, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor com esta fé, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, para glória, louvor e adoração do Teu nome, que o Senhor nos ajude a cumprir este mandamento, no nome santo de Jesus. Amém.